A paz do Senhor, irmão. Tudo bem com você do outro lado aí? Aqui do nosso lado, graças a Deus, tudo está bem. E espero que com você também, com a sua família, tudo esteja bem, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar. Muito obrigado por dar aí o seu like, tá bom? Se você não deu o seu like, dê o seu like aí, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe por tudo isso que você tem feito, tá? E o objetivo nosso aqui no YouTube é esse, né? É falar sobre a obra missionária. Obra missionária. E para nós começarmos o nosso assunto de hoje, vamos na carta do apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios. Paulo está respondendo perguntas da igreja de Corinto sobre casamento, né? Então, Paulo está dando instruções aqui extraordinárias sobre matrimônio. E eu vou pegar só um versículo aqui, que está em 1 de Coríntios, capítulo de número 7, e versículo de número 31 aqui, diz assim, Paulo está dizendo: e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo passa, viu, meu querido, minha querida, homem de Deus, mulher de Deus, você que já foi chamado por Deus para um trabalho específico, está trabalhando, mas ainda não está fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Enquanto eu não faço, você não faz alguma coisa que Deus já estabeleceu, está no nosso coração para fazer, o tempo não para, tá bom? O tempo não espera, o tempo ele é implacável, o tempo é uma bênção. Eu até recitei outro dia uma frase do Dr. Robert McAllister, foi pastor fundador da Igreja de Nova Vida no Rio de Janeiro. Eu não servia a Deus ainda, eu era uma criança no início dos anos 70, e eu ouvi uma frase dele, né, numa rádio muito famosa aqui no Brasil, Rádio Relógio Federal, né? A gente queria ouvir horas lá no interior de Minas, então a gente não tinha relógio, então todo mundo tinha um rádio naquele tempo, e a gente acompanhava a hora na Rádio Relógio do Brasil. E a Igreja de Nova Vida do Rio de Janeiro tinha um programa evangelístico na Rádio Relógio. E foi um homem muito usado por Deus, o pastor Robert McAllister. Inclusive, ele é pai ministerial do bispo Edir Macedo, do missionário R.R. Soares. Então, ele deixou um legado extraordinário aqui no Brasil e já entrou na glória com Jesus, né? Já entrou na eternidade. Então, foi um exemplo. Ele sempre dizia, olha, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Você está me entendendo? Então, eu não posso abusar, você não pode, nós não podemos abusar das coisas do mundo. Paulo está falando aqui. Porque a aparência deste mundo passa, meu irmão. E, às vezes, nós temos, no sentido humano, objetivo. Todo ser humano tem que ter objetivo. Todo ser humano tem que trabalhar, né? Mas o que acontece? Nós estamos vivendo esses dias bons, né? Mas estão vivendo dias muito agitados no Brasil, né? Houve uma eleição problemática no Brasil, né? E nós, pela bondade de Deus, nós somos uma parte considerável da população brasileira, né? Os evangélicos protestantes, né? Então, nós já definimos uma eleição, né? Graças a Deus por isso, nós aumentamos muito, né? Aqui em Roraima, para você ter uma ideia, você vai nos grandes mercados, Boa Vista é uma cidade extraordinária, muito boa cidade, grandes redes de supermercado, né? Aqui tem o Açaí, aqui tem o Atacadão, aqui tem o Nova Era. E a maioria dos comércios que você vai em Boa Vista, né, nas ruas, nos comércios, você escuta tocando hinos de louvor a Deus, coisa que a gente não via há muito tempo. Você não via um louvor, né, pregação. Então, hoje não. Hoje as rádios tocam hinos evangélicos, né? E os eventos, né, no Brasil, aqui em Roraima, essa semana tivemos a Expofer, né? Uma grande feira agropecuária e tal, então, e aí às vezes tem até evento, né? Evento para o povo evangélico, porque é uma parte expressiva da população brasileira, né? É pizzaria evangélica hoje, restaurante, uma coisa muito boa. Então, isso é uma coisa extraordinária que nós temos que desfrutar de tudo isso, né? E louvamos a Deus por isso. Agora, nós temos que ter muito cuidado, irmão. Você tem que ter cuidado, e eu, por quê? Porque nós não podemos abusar deste mundo e a aparência do mundo passa. E o que acontece? O Brasil é um país rico. Ah, o Brasil é pobre. Ah, é pobre. Acompanhe, irmão, você que me segue no YouTube,
os pastores, os missionários, os jovens. Você tem que se informar, tá bom? Então, eu recomendo para você, acompanhe as emissoras, né, no YouTube mesmo, aí, sobre o continente africano, principalmente os nossos irmãos ali, que falam a língua portuguesa, né, que é São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? Então, aí você pega notícia do continente africano, né? Moçambique, por exemplo, uma pobreza, meu Deus. Aí nós louvamos a Deus pelo que nós temos aqui no Brasil, você está entendendo? E, às vezes, nós, brasileiros, não estamos valorizando, agradecendo a Deus por toda a riqueza que Deus nos deu. E Deus tem dado muita coisa no sentido humano para nós. A maioria do brasileiro tem uma moto, né, tem uma casa para morar. Então, hoje é muito fácil no Brasil comprar um terreno, construir uma casa, comprar uma moto, comprar um carro. E tudo isso é bênção de Deus. Aí nós esquecemos, ficamos sempre reclamando. Pobreza, o Brasil é pobre. Brasil... Não, é claro que o Brasil precisa melhorar muito. Mas no mapa mundi, a economia mundial, nós estamos bem. Nós exportamos alimento para bilhões de pessoas, não são milhões de pessoas. A Terra passou de 8 bilhões de habitantes agora, e o país mais populoso do mundo é a China, o segundo mais populoso é a Índia, né? E o Brasil, graças a Deus, com essa vasta extensão territorial, conseguimos produzir alimento para o mundo, né? Principalmente agora, que é o leste europeu e parte da Ásia ali, né? Nós chamamos de Eurásia, numa guerra, a Rússia, o maior país do mundo, mais de 16 milhões de quilômetros quadrados, invadiu a Ucrânia, que é um país grande também, com mais de 600 mil quilômetros quadrados a Ucrânia, e é onde se produz o trigo do mundo, né? Então ali está uma guerra, a coisa está complicada, e nisso o Brasil melhorou no ranking, porque o Brasil alimenta o mundo. O agronegócio, que puxa o PIB brasileiro, né, que é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas de uma nação, é puxado pelo agronegócio no Brasil. Então, tudo isso é bênção, irmão. Agora, estamos agradecendo a Deus por toda essa bênção que Deus tem dado para nós? E nós, pastores, missionários, que fomos chamados por Deus, não para ser fazendeiro, não para ser um empresário, não. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Porque no tempo que Jesus começa o ministério dele, o ministério lindo de Jesus, ele vai num grupo de empresários. Era uma microempresa, era uma empresa familiar. Pedro, Tiago e João, o pai Zebedeu, a mãe Salomé, uma empresa familiar. Aí Jesus chama aqueles empresários ali, microempresários. E a gente vê também Pedro, né? Pedro, Tiago, né? Então, aí a gente vê Filipe e Natanael, entende? Então, eram pequenos empreendedores, né? Aí já tem aquele mais rico, que é Mateus Levi. Então, Jesus chama essa gente para ser discípulo, né? E depois alguns deles foram ser apóstolos. Que coisa linda! E o problema meu e seu, muitas vezes, é que Deus nos chama e nós não temos coragem de deixar. Aí, aquele que foi chamado para ser discípulo, para ser um pregador, seguidor de Jesus, aí Jesus disse lá em Mateus capítulo 14, aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E as pessoas estão parando. Infelizmente, o homem de Deus está deixando de pregar o evangelho e está montando empresa, que não é errado você montar uma empresa, né? Aí, nas horas vagas, aí vai fazer a obra de Deus. Então, está postergando um chamado. Eu estou falando com você que conhece Deus, conhece a palavra e foi chamado por Deus para ser um pregador do evangelho. Talvez, às vezes, no Brasil, às vezes para outro país fora do Brasil. E aí a gente começa a envolver com as coisas do mundo, com as coisas boas do mundo. Porque o que está parando o crente hoje não é perseguição, não há perseguição. Não é, você está vendo o movimento no Brasil, esse movimento, um movimento patriótico, bonito, né? A gente até a direita brasileira, na verdade não é direita, né? É um movimento pró-Brasil. E as pessoas envoltas na bandeira, oração, as pessoas de joelho, e Deus está vendo, Deus está ouvindo, estamos felizes com isso. Mas nós temos que ter um cuidado, porque aí às vezes nós vamos nesses encontros, né? Eu fui 4 vezes já aqui na frente do Exército em Boa Vista. Eu sou brasileiro, entende? Então eu tenho que deixar um legado para os meus netos, mas eu tenho que ter muito cuidado. Eu vou quando não tem culto. Eu não deixo de ir ao culto para ir no movimento, não. Eu fui chamado, eu sou pastor.
Porque Jesus, quando Pilatos falou para Jesus, né, veio e prendeu Jesus, interroga, maltratando Jesus, aí Jesus, o que Jesus falou? Olha, o meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, ninguém teria poder sobre mim. Você está entendendo como é que é? Então nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então você, meu irmão, você, minha irmã, missionário, missionária, em nome de Jesus, não pare. Não deixe que as coisas boas da vida te parem. Ah, eu vou casar com um homem, ele é rico, que não é errado casar com um rico, tá bom? Ah, e aí o seu casamento vai impedir, aí você vai deixar de fazer a obra de Deus porque você vai casar. Que o casamento é uma bênção, mas a gente tem que rever essas coisas. Você está entendendo? Aí você está na obra de Deus, né? Aí surgiu uma grande oportunidade para você, uma oportunidade irrecusável. Se Jesus está lhe dirigindo, é uma porta que ele está abrindo para você, amém. Graças a Deus por isso, entendeu? Porque Jesus abre porta. Mas muito cuidado, porque a aparência desse mundo passa. As coisas boas da vida vai passar. Entendeu? Nunca vamos nos esquecer da parábola de Jesus que ele conta sobre o rico e Lázaro em Lucas 16. O Lázaro, pobre, pobre, pobre. Né? E o rico, 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 rico. O Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico, foi sepultado. E você vê o desfecho final da história. Quando você chega em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e o juízo, né? O juízo. Então, ali, quando Jesus entra na parte do juízo, quem que vai estar à sua esquerda? Vai apartar um dos outros, como o pastor aparta das ovelhas e os bodes. E quem são os bodes no texto de Mateus 25? É os que não fizeram. É o que viu alguém precisando, o doente, o preso, o faminto, o sedento, e não estendeu a mão. Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E o maior bem que você pode fazer para a humanidade é o que Jesus fez. E Jesus veio pregando arrependimento, veio dizendo, João veio pregando arrependimento, e Jesus veio, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o maior bem que você pode fazer para uma pessoa é pregar o arrependimento para ela, que Jesus veio para salvar a humanidade perdida. Jesus veio resgatar o homem perdido. E esse é o maior bem de Deus para a humanidade, que é a salvação. O presente de Deus para a humanidade foi Jesus, o Verbo encarnado, né? Coisa linda, né? O Verbo fez carne, Jesus, lindo, perfeito, sem pecado, cumpriu o ministério dele de maneira linda, mas quando ele ressuscita, entra na reunião, Lucas registrou, Mateus registrou, e João registrou de maneira brilhante, eles registraram os evangelhos. Aí Jesus fala em João 21, como o Pai, João 20, né? Como o Pai me enviou, eu envio a vós. E o problema é que às vezes você e eu, nós fomos chamados para sermos o enviado, né? E a gente não quer ir por causa das coisas boas. Entende? Você jovem, você tem que estudar em nome de Jesus, estude, pelo amor de Deus. Mas você não pode deixar o círculo de amizade seu lá na universidade parar você. É lá que você tem que brilhar. Você está entendendo? Porque nós precisamos de professores de mente brilhante. Professores que vivam a plenitude do Evangelho, que amem a Jesus de verdade, para influenciar as crianças, influenciar os demais estudantes, né? E saber que esse legado que nós tínhamos de educação gratuita, essa coisa boa, isso aconteceu com a Reforma Protestante, que se deu em 1517. As melhores universidades do mundo, né? Então, elas começaram com cristãos, entendeu? Você vai a Harvard, Chicago, né? Oxford e outras universidades americanas e tal, principalmente nos Estados Unidos, né? E no Brasil tem o Mackenzie, né? Mackenzie, inclusive, formador de mente brilhante, Instituto Mackenzie São Paulo, né? Que é da Igreja Presbiteriana, que é uma bênção, né? O nosso ministro André Mendonça, do STF, né? É um homem muito inteligente, né? Cristão, pastor, isso é coisa boa. Precisamos ocupar o nosso espaço, né? Então, se jovem, estude. Agora, na universidade, brilhe lá na universidade.
Viva o cristianismo lá. Fuja da prostituição. Não se ajunte com essa gente adúltera, prostitutos e prostitutas. Não no sentido, eu não estou ferindo, não estou ferindo. Isso aqui não é ferir alguém, não é desonrar alguém, mas tem gente que ele está na universidade e vive uma vida de prostituição. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Você foi chamado para brilhar como astro do mundo. Tá? Você e eu fomos, principalmente, precisamos de universitários cristãos, que entre crente na universidade e saia mais crente ainda. Nas Forças Armadas Brasileiras, graças a Deus pelo que já tem. Mas precisamos de mais oficiais das Forças Armadas cristãos. Inclusive, quem lutou pela anistia brasileira, ele era protestante, o presidente Ernesto Geisel. Ele era protestante, Café Filho também, nos anos 50 era protestante. Então, nós já tivemos presidente brasileiro protestante. Você está entendendo? Então, a gente tem que ler a história da monarquia brasileira. Quando foi permitido a igreja protestante do Brasil pelo imperador, entendeu por quê? Então, a gente tem que entender disso. E sermos luz a brilhar em lugares tenebrosos e anunciar a salvação. Então, pregue o evangelho. Timóteo era jovem. E Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Insista a tempo e fora de tempo, Timóteo. E Paulo falou desses dias que a gente está vivendo. Paulo está falando de cristão. Porque chegará tempo que não suportarão, ou não sofrerão, tem tradução, né? A sã doutrina. Mas com comichão no ouvido amontoarão para si doutores, mestres o quê? Para conduzir ao pecado. Homens que pregam riqueza. Riqueza é bênção. Deus é um Deus rico. Mas o pastor não é para estar pregando riqueza, Deus vai dar riqueza. Não. Não, de jeito nenhum. É para pregar salvação. E Deus não vai deixar. Só a gente vê a oração do Pai Nosso. O pão de cada dia é um direito que Deus nos deu, né? Sabe? Então Deus não vai deixar faltar. Lucas 12, Jesus falou, né? Deus alimenta as aves. E alimenta cada um de nós. Então não é para nós estarmos preocupados, é para nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Você está entendendo? E nós que fomos chamados para pregar o evangelho, irmão, não te embarace. Paulo foi muito claro, falando para Timóteo, o soldado alistado para a guerra não se embaraça com os negócios dessa vida. Ele está falando dessa guerra espiritual contra o reino das trevas, porque Jesus disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Porque antigamente as cidades medieval e antes, né, eram cercadas de muralha. Então um exército poderoso vinha, arrebentava os portões e entrava. Então o que quer dizer? A igreja, como autoridade de Deus na terra, aonde os demônios estão, ela chega, ela expulsa os demônios, Jesus falou, expulsa os demônios, né? Cura os enfermos, purifica os leprosos, ressuscite os mortos. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Não leve 2 sandálias, não leve ouro no vosso cinto, né? Então, é isso que Jesus ensinou. Aí está lá em Lucas 22, Jesus disse assim, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália pelo caminho, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam, nada. Entende? Então não vai esperar ficar rico para você fazer a obra. Quando Jesus me deu uma fazenda, um carro, uma moto, eu vou fazer. Mentira, eu estou acostumado com isso aqui em Roraima, viu, irmão? Mentira, conversa fiada. Tem gente que vem com um carro aqui na igreja, pastor, meu carro vai ser missionário, eu vou ajudar na obra. Tudo mentira, conversa fiada. Depois de um tempo, eles inventam outra coisa e vai com o carro para outro lugar e deixam de estar nos lugares simples. Nas congregações simples, nos lugares humildes, eles não vão estar. Inclusive, né, eu estou com um grupo de assessor aqui do meu lado, né? E o presbítero Cadmiel está aqui o meu neto. Nós já vamos começar uma outra frente de trabalho num lugar pobre. Você pode ver no meu vídeo aí sobre o Baixo Rio Branco e Roraima, região pobre ou região ribeirinha. E nós já estamos trabalhando com toda a dificuldade que temos para nós trabalharmos nessa área, né? Levando a palavra de Deus, né? O principal é a palavra, mas levando um remédio, né? Um remédio que às vezes a pessoa precisa, remédio para febre, remédio para dor, levando uma cesta básica para quem precisa, porque tem muita gente que precisa, entende? Então nós já estamos nos organizando para isso, né? Já estamos em comunidade indígena, mas precisamos fazer muito mais, né? De levar a palavra, né, e levar aquilo que as pessoas verdadeiramente necessitadas estão precisando. Então, mas não é fácil.
É muito mais fácil você estar numa festa de gente rico, o rico convida o rico, mas Jesus falou, Jesus disse, quando você for fazer uma festa, não chama os seus parentes e nem vizinho rico, chama os pobres, os aleijados. Eles não têm condições de recompensar você, mas o meu Pai Celestial te recompensará. Então vamos pensar nisso. Você tem saúde? Em nome de Jesus, aproveite a sua saúde para o reino de Deus, para o serviço de Deus, tá bom? E se você tem condição financeira, veja aí os projetos da sua igreja, a obra missionária, né? Eu quero, nesse vídeo aqui, agradecer os irmãos de Taubaté, pastor Paulo Nunes, pastor Walter, pastor João, pastor Marcelo Rezende. Eu estou aqui em Roraima, não pude ir, mas estão lá na nossa igreja em Goiás, né? Nós estamos na região humilde de Goiânia, e lá estão trabalhando, levando assistência social, né? Levando brincadeira para as crianças. Está lá um grupo de pastor hoje, lá na nossa igreja, 17 horas de Taubaté até lá, eles vão para custeando tudo do bolso, né? Pastor Paulo, pastor Eliseu. Então, graças a Deus por esse grande número de homens de Deus que estão pregando o evangelho, né? Não estão cobrando nada, estão indo, levando a palavra, levando assistência, amando de verdade as pessoas. E Jesus se agrada com isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora, cuidado com as coisas do mundo. Eu quero isso, eu quero aquilo, uma fazenda, um apartamento, eu quero um prédio, mais uma casa, outra casa. Não é errado, mas tudo vai ficar. A aparência deste mundo passa. Isso da terra vai passar. Pense nisso, você vai entrar na eternidade com Jesus. E aí? Você está acumulando para o futuro? Está tendo comunhão com Deus? Está gastando seu dinheiro na praia? Tem feriadão, vai para a praia? Não é pecado ir na praia, não. Eu gosto do litoral paulista ali, desde Ubatuba até Piruíbe, eu conheço tudo aquilo dali. E eu gosto de caminhar na praia, ali Ubatuba principalmente, né? Ali na Praia Grande, eu conheço ali Piruíbe, Itanhaém, Mongaguá, né? Minhas cunhadas moram na Praia Grande, então eu gosto muito ali do Porto de Santos, eu gosto muito. Então não é pecado você ir na praia, caminhar, e é uma benção, entendeu? Mas o problema é eu ir para a praia, gastar meu dinheiro, e, na hora de fazer a obra missionária, eu não vou fazer a obra missionária. Tá bom? Então, que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Em o nome de Jesus, tá? Fique com Deus, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Divulgue os nossos vídeos, e fique com Deus, e até o próximo encontro, em o nome de Jesus, tá? Deus abençoe, amém.